Seja bem-vindo ao Em Foco. A Madeira quer que o IVA cobrado na restauração volte aos 12%. Os deputados pediram à Assembleia da República que reponha a taxa face à grave situação que o setor atravessa. Em comunicado enviado ao Governo de Passos Coelho, a Assembleia Legislativa da Madeira explica que a subida do IVA para 22% causou impactos negativos na vida dos residentes na região autónoma da Madeira, assim como na atividade económica em geral. Destacam os responsáveis do arquipélago o prejuízo causado no turismo e pedem que seja reposta a taxa do imposto sobre o valor acrescentado nos serviços de alimentação e bebidas nos 12%. Os deputados da região autónoma lembram ao Governo que é muito relevante o impacto do setor no arquipélago. E Alberto Jardim confessa estar mais pessimista do que Passos Coelho quanto a uma possível retoma da economia em 2013. O presidente do Governo Regional da Madeira duvida que com as políticas impostas a Portugal se consiga uma inversão nos indicadores no próximo ano. Ele falou a verdade, ele pensa que vai ser assim. E eu estou a duvidar, é sob o ponto de vista científico. Eu tenho muitas dúvidas. Aliás, viu-se, fez-se uma previsão de impostos, que muitos de nós dissemos que essa previsão era impossível de alcançar, porque está nos livros que os aumentos de impostos, a partir de uma certa escala, reduzem a receita pública. O aumento de impostos só por si não acarreta mais receita pública. A partir de um certo momento, produz um efeito na economia que implica a redução da receita pública. E também a oposição não acredita que no próximo ano Portugal comece a recuperar da crise. Os socialistas acusam Pedro Passos Coelho de estar longe da realidade. Pedro Passos Coelho mostrou-se otimista nas previsões para 2013, confiante que nessa altura Portugal vai inverter a tendência da economia, fruto da política seguida pelo governo. Opinião contrária à do maior partido da oposição, que culpa este caminho traçado pelo primeiro-ministro para que o país esteja mergulhado em maus indicadores económicos. É um primeiro-ministro fora da realidade e faz previsões a que já nos habituámos a reconhecer que são letra morta. Nenhuma das previsões deste governo até ao momento foi correta. A receita do custo custar falhou e o primeiro-ministro deve reconhecê-lo e mudar de rumo. O secretário nacional do PS lamenta a insistência do governo naquilo que diz ser um caminho falhado. Num discurso, considera João Ribeiro, que não deu esperança aos portugueses no desemprego. A mesma leitura fez o Bloco de Esquerda. Foi um discurso de incoerências, foi um discurso de más notícias, foi um discurso que não trouxe qualquer esperança às portuguesas e aos portugueses e, como tal, nós condenámo-lo pela sua vacuidade, pela sua inexistência política. O Partido Comunista diz que este foi um discurso de costas voltadas para o país, em que Passos Coelho terá tentado justificar o que dizem ser o estampanço da política seguida pelo governo, apesar de insistir em mantê-la. Não acredita ao PCP que se concretize o otimismo do primeiro-ministro no próximo ano, pois dizem os resultados revelam exatamente o contrário. Olhamos estes que são os assuntos que marcam o dia, com as presenças de Jaime Quezado, economista, e Nuno Encarnação, deputado do PSD. Boa tarde aos dois, obrigada pela vossa presença. Vou começar por si, claro, por esta declaração de recuperação económica em 2013. Pergunto-lhe se também acredita que assim vai ser, ou se, por outro lado, como diz António Capucho, é uma profissão de fé. Pode ser uma profissão de fé, mas acredito que o Sr. Primeiro-Ministro tem bases óbvias de que acredita piamente que vai ser possível Portugal inverter este ciclo que tem acontecido e que tem desgraçado este país nos últimos anos. Mas é interessante também recordar neste discurso do Sr. Primeiro-Ministro, aliás, havia aqui este porta-voz do Partido Socialista, Dr. João Ribeiro, que parece quase um disco riscado naquilo que são sempre as críticas ao Governo. Porque parece que também não ouviu do Sr. Primeiro-Ministro, para além da inversão que acredita, e acho que é positivo que o Primeiro-Ministro dê sinais positivos às pessoas e dê sinais positivos à economia, que é o primeiro a acreditar que nós podemos sair desta crise profunda em que estamos emergidos e que é o primeiro a dar incentivo aos próprios empresários, que sejam empreendedores, que sejam dinâmicos, que este país pode sair do sítio onde está. E é interessante que isso aconteça e que nós percebamos que quem está à frente do país... Acha que estas palavras, no fundo, foram palavras de esperança, mas houve muitas críticas precisamente à ausência, no fundo, dessa esperança. O Primeiro-Ministro disse que 2013 marcava, no fundo, a viragem e que aí já não estaríamos em recessão.
mas não terá apontado um caminho, não terá dado palavras de apoio aos desempregados, não terá atacado os verdadeiros problemas que tocam às pessoas. O Sr. Primeiro-Ministro falou com verdade e com sinceridade de todos esses problemas neste discurso que proferiu. Disse também que não esperem que este regabof que foi reinante nos últimos 6 anos continue neste país. Era a altura de dizer basta e de parar com isto. Disse também que nós cumprimos tudo aquilo que a Troika nos tem e que foi assinado pelo Partido Socialista e obviamente corroborado pelo Partido Social Democrata e do CDS-PP, nós temos cumprido. Das 4 avaliações, das 9 que nós temos, 4 foram cumpridas com distinção. Disse também que é interessante este desafio ao Partido Socialista, que a questão da regra de ouro, da questão do déficit ser consagrado na Constituição, para que de hoje para amanhã não haja outra vez novos cortes de subsídios por irresponsabilidades e por atos irresponsáveis de qualquer Primeiro-Ministro que venha a ser eleito. Mas até que ponto é que haverá consenso nesse ponto? O Partido Socialista já vai outra vez dizer que não. É uma questão de bom senso das pessoas. Se nós tivermos maus exemplos com anteriores Primeiros-Ministros, sejam eles de cor tenham sido, mas do Partido Socialista nos últimos 6 anos, eu acho que o país, nem os portugueses, podem estar à mercê de qualquer irresponsabilidade futura de qualquer Primeiro-Ministro que venha a ser eleito, que faça o mesmo que fez este país nos últimos anos. E até que ponto é que inscrever esta regra na Constituição, que provavelmente terá depois as suas letras que possam fazer quebrá-la, no fundo, mas até que ponto é que ela não será quebrada constantemente sobre este ou outro pretexto? Portanto, até que ponto é que, efetivamente, mesmo estando ela na Constituição, isso, no fundo, vá produzir os resultados que o Primeiro-Ministro quer que produza. Muito bem. E depois gostava também de comentar um pouco a questão já lá vamos, mas relativamente a esta questão mais formal, eu acho que em tudo na vida os formalismos são importantes e, portanto, eu sou adepto de que, de facto, esta regra deve estar na Constituição, porque, de certa forma, condiciona um pouco aquilo que é a prática da sociedade e do próprio Estado em relação a esta matéria. Eu acho que se, de facto, houver um entendimento entre todos, o Estado e os partidos políticos, as diferentes forças da sociedade civil e, no fundo, os cidadãos, de que, de facto, há um compromisso coletivo no sentido de, em relação a esse importante objetivo, se fazer um esforço nacional, eu acho que o facto de estar na Constituição é muito importante. Portanto, eu acho que, de facto, nós temos que caminhar um pouco para isso. A questão dos formalismos é, nos tempos que correm, muito importante, porque é uma espécie de contrato de confiança. Aliás, já no passado, e para quem estuda política sabe isso, o John Locke falava muito na questão do contrato de confiança, ou seja, o contrato de confiança é um contrato fundamental entre quem representa o povo e o próprio povo. Portanto, e esta questão é uma questão que tem muito a ver com aquilo que é a capacidade do Estado de dar resposta aos próprios desígnios do povo. Portanto, a questão do déficit tem muito a ver com aquilo que são as contas públicas e o prestar dessas mesmas contas está, de certa forma, representado naquilo que é o principal normativo jurídico da própria Constituição. Eu não sei se posso referir alguma coisa em relação à questão à questão de 2013, da recuperação em 2013. Exatamente. Eu perguntava-lhe se concorda e, se sim, de que forma é que podemos, então, que Portugal pode, então, em 2013, deixar de estar em recessão, que indicadores positivos é que temos, que indiquem isso mesmo? O discurso do Primeiro-Ministro, no Pontal, teve basicamente 3 momentos. Todos eles muito bem construídos, embora eu pense que em relação a um deles, talvez por falta de tempo, não houvesse, de certa forma, o detalhe que eventualmente a situação exigiria. O primeiro tem a ver com a questão da marca e, portanto, a questão da capacidade das autoridades portuguesas de responderem positivamente àquilo que é o memorando e, portanto, ele focou muito isso, a propósito até da vinda agora pela 5ª vez da Troika a Portugal, o facto de ter havido um cumprimento destas 4 e de faltarem mais 5 e de haver uma espécie de evolução positiva nessa matéria. Isto é muito importante, porque mostra que Portugal tem sabido, fruto desse esforço que tem sido feito pelo Governo em termos de credibilidade junto das instituições nacionais, está a conseguir ter um nome positivo lá fora. Isso, como sabemos hoje, é muito importante, sobretudo quando comparamos com outros países, como o caso de Espanha, de Itália, para não falar já da Grécia. Portanto, esta é a primeira nota. A segunda tem a ver com um aspecto que é fundamental, que é o facto de facto, nós temos que mudar de paradigma em Portugal. E o Primeiro-Ministro falou muito disso, portanto, a questão da concorrência, a questão da justiça, a questão, por exemplo, das próprias nomeações para a administração pública, que vão começar a ter agora um contexto diferente. Portanto, tudo isso, no fundo, é um paradigma que está a mudar e sem o qual, dificilmente, Portugal se pode tornar, a médio prazo, um país competitivo. Portugal só pode entrar no jogo da competição internacional, nomeadamente com os países da Europa do Norte e com os Estados Unidos, se tiver, de facto, um sistema, um ecossistema, concorrência e com todas essas condições. Portanto, aqui também houve, de facto, um detalhe muito grande. A terceira nota, que tem a ver, no fundo, com o como fazer para 2013. Talvez falta de tempo, o Primeiro-Ministro não entrou, obviamente, em detalhe, até porque, de certa forma, não era o contexto, mas deu, e isso foi muito positivo, uma esperança e uma agenda de esperança em relação a essa matéria.
E a grande questão que se coloca, e respondendo agora à sua questão, é como é que, de facto, neste contexto de aumento do desemprego, dificuldades acrescidas em termos de contenção das contas públicas, pelo menos até ao final deste ano, vai ser possível, de facto, retomar esta agenda de crescimento para 2013. Na minha opinião, com 3 condições fundamentais. A primeira tem a ver com o conseguir se injetar financiamento na economia, que permita que as empresas, não só as grandes empresas, mas também e sobretudo as PMEs, tenham capacidade de produção e capacidade de entrada nos mercados internacionais. E como é que isso se faz? Há quem peça, por exemplo, que se use o que sobrou da linha de recapitalização da banca, eu acho que isto de que forma é que isso se faz? Faz-se de 2 formas. Faz-se através de uma atuação muito mais rigorosa junto da banca, que não é por decreto, nem por obrigação, mas através de um consenso que se tem que gerar junto da banca, no sentido, efetivamente, depois desta revitalização que o Estado está a fazer na banca, de efetivamente a banca ser mais aberta ao crédito. Eu sei que a banca hoje tem um problema que todos nós conhecemos, de crédito mal parado, que está a resolver, mas isso não impede que a banca não tenha uma atitude mais positiva em relação ao crédito futuro. E nós não podemos permitir que empresas que são empresas saudáveis e que têm capacidade de venda e de exportação, que morram porque não têm financiamento para adquirir matérias-primas para funcionar. Esta é a primeira situação. Isto tem que se resolver muito rapidamente. Eu diria que se não houver um sinal positivo neste último trimestre de que a banca está em condições de se poder financiar a economia, nós vamos ter algumas dificuldades do ponto de vista da recuperação. Isso tem que ser claro, porque o motor da economia são as empresas, e as empresas, sem o óleo que as faz funcionar, que é o dinheiro, a tesouraria, não podem funcionar. A segunda nota tem a ver com o investimento. Nós precisamos ser mais agressivos do ponto de vista da captação de investimentos estrangeiros. Como eu disse no outro dia, faz agora 20 anos que a Autodopa veio para Portugal, até é um número muito simbólico, foi o último grande investimento que tivemos. Temos agora o investimento da Embraer, que é aquele conhecido produtor de aviões brasileiro, mas é muito pouco. Portanto, temos que ter uma atitude muito mais agressiva em termos de captação de investimento. Isto está a ser feito com a diplomacia económica. Mas que incentivos é que nesta altura também podemos dar para que as empresas venham cá? Não? Podemos dar 2 tipos de incentivos. Eu acho que, por exemplo, relativamente ao Brasil, e este exemplo da Embraer, é claro, nós podemos vender muito esta imagem da plataforma logística para a Europa. Os brasileiros vieram para Portugal e particularmente para a Apple porque perceberam que tem aqui uma plataforma que lhes permite entrar mais facilmente na Europa. Se nós conseguirmos afirmar isso, e eu penso que o Governo e particularmente o Ministro dos Negócios Estrangeiros está a fazer um esforço nesse sentido, dado ele que tem essa tutela, se conseguirmos junto à Ásia, junto da África e junto do Brasil, vender de uma forma eficaz isso, nós podemos fazer com que aquilo que são hoje as novas multinacionais desses países emergentes, e que as há cada vez mais, percebam que para vir para a Europa podem vir através de Portugal. Depois, e terceira condição, nós temos que ser muito mais eficazes na forma como nós conseguimos entrar nas redes internacionais. Isto está a acontecer com algumas empresas, por exemplo, o caso da Critical Software, que é aqui da cidade do Nuno, mas são casos muito pontuais. Nós temos em Portugal ainda muito poucas empresas que já estão nos circuitos internacionais. E isso é muito bom porque conseguem trazer talentos, levar talentos, trazer valor a isso tudo. E isso tem efeitos também em termos internacionais. Portanto, eu acho que a conjugação destes 3 fatores, tesouraria e financiamento, que é o principal, na minha opinião. Depois a questão do investimento conjugado com um novo tipo de exportações, que já estão a acontecer. E, finalmente, as redes internacionais vão ser a base fundamental para essa... Na minha opinião, se não se criarem as condições para elas estarem todas devidamente formatadas em dezembro, nós podemos ter um atraso relativamente maior do que aquilo que se podia pensar em relação à recuperação no próximo ano. Acha que faltou ao Primeiro-Ministro neste discurso explicar precisamente como é que chegaria então a 2013 com um ano de recuperação? Não houve tempo para isso? Foi também essa a leitura que faz? O falou sobre variedíssimas coisas, não teve tempo para fortalecer outras, mas aquilo que o Jaime Casado acabou de dizer é importantíssimo, porque aliás o Sr. Primeiro-Ministro mesmo disse no seu discurso que quanto à banca tem que ter uma atitude diferente. Sim, disse isso claramente. Isso foi visível. E falou também na questão da Caixa Geral de Depósitos. Sobre um assunto recente, não fugiu à questão e foi direto ao assunto. Sem dúvida. Quer dizer que a expectativa é que, havendo boas ideias e bons empreendedores, não só o Governo deve apoiar, mas também os bancos devem ter uma atitude proativa de apoiar essas empresas, porque elas precisam mais do que nunca de ser apoiadas nesta altura. E por isso o Sr. Primeiro-Ministro aí tocou outra vez com o dedo na ferida, falou aos bancos, percebemos que os bancos de facto têm uma condição, estão a atravessar uma fase complicada, têm que também cumprir, foi exigido o cumprimento dos rácios Tier 1 de um momento para o outro, de uma forma de facto abrupta, têm problemas de facto de crédito mal parado, mas que estão a tentar resolver, mas não podem esquecer que uma das principais desígnios da Banca Nacional é apoiar as empresas e apoiar as pessoas que precisam do dinheiro para investir e para progredir. Horta Osório também já disse, numa entrevista recente, vale a pena frisar, e é uma pessoa da banca,
que o Estado ajudou a banca e estava na altura da banca a retribuir ao Estado e à população em geral essa mesma ajuda. E por isso, eu acho que entramos nesta nova fase. Mas para isto também a banca tem que ter confiança nas pessoas que pedem, de facto, esse dinheiro e confiança nos projetos que apresentam. E acho que Portugal tem sido claramente inovador em vários projetos que tem apresentado. Tem tido pessoas de facto de sucesso. Na minha cidade de Coimbra tem inúmeras, no país tem centenas de empresários, jovens empresários com ideias meritórias, e acho que vale a pena apostar. Mas outra coisa importante vale a pena captar investimento externo, vale a pena continuar a apostar nas exportações. Tem sido esse o grande balão de oxigênio que nós temos tido. Não é só mérito deste governo. Ser, não é? Não é só mérito deste... Não, mas tem continuado a crescer. Sim, mas não depende do governo português, não é? Não, mas tem sido, vamos lá ver, tem havido políticas, não só deste governo, mas do anterior governo também, e honra seja feita, de apostar e de perceber que as exportações eram bem necessário num curto, médio e longo prazo. Sim, eu refiro-me ao contexto europeu, era isso que eu me estava a referir. Mas há mais países para além da Europa. Mas a verdade... A Europa está em crise. Sim, mas continuam a ser os nossos principais parceiros, não é? Evidente que sim. Mas há um reposicionamento até nas exportações dos próprios empresários, que já perceberam, por exemplo, que a crise vai atravessar que a Espanha vai atravessar uma crise tremenda nos próximos tempos e que vai ter que haver reposicionamento das próprias pessoas a quem nós vamos vender no futuro. E os próprios empresários já anteciparam isso tudo. E por isso acho que estão a mudar de carteira de clientes, estão a mudar de países, estão a perceber novos mercados emergentes, estão a crescer. Temos crescido enormemente em mercados que tradicionalmente não diziam nada a Portugal. Ainda agora com a questão de uma nova linha para o Dubai, uma linha aérea que é diária, tudo isso são mostras e sinais de que este governo também está atento e que é preciso perceber onde é que estão os outros mercados e onde é que estão os novos negócios nos outros mercados. E gostava agora de tocar ainda no ponto do corte dos subsídios. O Primeiro-Ministro não nos vendeu grande coisa, disse que poderia ser aplicado às generalidades portuguesas. O que é que isto quererá dizer? Mas mais uma vez foi diferente do anterior Primeiro-Ministro, porque disse que todas as más notícias que tenham a ser apresentadas, ele próprio irá ser a pessoa a anunciar. E disse que está a estudar alternativas que têm que ser cumpridas. Estamos a falar de 2 mil milhões de euros, têm que ser cumpridas e têm que se arranjar alternativas de outra natureza. Tocou no assunto, mas não era a altura para dizer ainda o que era, não é? Não, nem mas prometeu que quando fosse a altura, ele próprio viria a público dizer quais é que eram as alternativas. Dizer aos portugueses, e acho que isto é uma base de confiança com o povo português. As pessoas sabem que este Primeiro-Ministro não foge às suas responsabilidades e alerta já de antemão, atenção, que isto pode não acontecer, o Tribunal Constitucional teve o parecer que teve, mas nós vamos ter que ter esta receita na mesma. Nós vamos ter que ter este corte na mesma. Portugal não pode, de um momento para o outro, por uma questão de decreto ou por uma questão do ponto de vista constitucional, fugir às suas responsabilidades, dizer à Troika, olha, o Tribunal Constitucional disse isto, nós agora não podemos fazer nada. Não. Nós vamos arranjar alternativas e soluções para isso. Custa o custar, porque temos que as cumprir. E o Sr. Primeiro-Ministro nisto foi claro, mais uma vez claro, e disse, não, serei eu próprio a anunciar aos portugueses quais é que são as alternativas. Os portugueses gostavam de saber era o quê ainda, não é? Ou não. Ou não, exato. Pergunto-lhe neste ponto, e tendo em conta que o Primeiro-Ministro disse que efetivamente 2013 será um ano de recuperação, se podemos aqui antever que não seja uma medida que no fundo vá ou não penalizar a procura interna, ou por outro lado não... Nós temos que perceber que há vários economistas que têm dito isso, todos aqueles economistas internacionais conhecidos, o Regoff e outros que têm feito grandes estudos à volta disso, que de facto esta crise é uma crise diferente das anteriores, sobretudo pelo facto que vai ter um impacto muito grande em termos de desemprego e em termos de custos sociais. Nós atingimos uma taxa de desemprego de 15%. É perfeitamente natural que ela chegue aos 16,5% no final do ano. E a grande questão é que ela não vai, nos próximos 5 anos, dificilmente baixar dos 2 dígitos. É importante perceber isso. Porque, de facto, atingiu uma dimensão fixa e rígida da qual dificilmente vai fugir. Nós temos que perceber como é que conseguimos viver com este novo contexto da taxa de desemprego, com os custos sociais que tem, com as implicações que tem do ponto de vista também da política social e tudo o resto. E isso tem a ver, no fundo, com o próximo ano. O próximo ano vai ser um desafio também do ponto de vista da capacidade que o Estado tem de mexer nas políticas públicas em termos de efeitos sociais, alguma flexibilidade que possa ter na captação de receitas fiscais e digamos que este rigor que está a haver na captação de receitas fiscais é fundamental, porque o princípio da equidade tem que existir e nós não podemos continuar a tolerar que haja uns que paguem e que os outros não paguem. Isso é fundamental. E aí o Primeiro-Ministro é muito bem. Temos que viver uma cidade, desse ponto de vista, muito justa e equitativa. E depois uma outra questão muito importante, que é a questão da fixação do valor em Portugal. De facto, nós temos que caminhar para soluções que permitam que as empresas que fazem produtos
que têm ideias de serviços e que, no fundo, são os agentes de criação de valor e de riqueza, fixem o valor cá em Portugal. E isso também não é claro nesta globalização. Eu não estou, obviamente, com isto a criticar situações como aquela que se passou com o João de Martins, quando pôs a sede na Holanda, que são Mas há que criar condições mais favoráveis. Não, porque a questão tem a ver com o seguinte: nós vivemos numa época global e, portanto, a circulação de capitais está aí e as fronteiras não existem. Mas temos que, de facto, e se volta ao primeiro ponto da intervenção do Primeiro-Ministro, que é uma intervenção desse ponto de vista muito feliz, que é, nós temos que mudar o paradigma, ou seja, Portugal tem que passar a ser um país, desse ponto de vista, também correto, para as pessoas se sentirem claras. E acho que as alterações que estão a ser feitas no âmbito da economia, que demoram o seu tempo, porque são alterações difíceis, são alterações com processos, do ponto de vista jurídico, muito complexas, e que muitas vezes não são sentidas pelas pessoas, vão ser fundamentais. Portanto, nós precisamos de instalar em Portugal um regime de concorrência aberta, um regime de justiça aberta, que permita que os investidores e as pessoas se sintam justas. Eu acho que vai ser fundamental, neste último trimestre e no próximo ano, criar um clima de confiança na sociedade civil portuguesa. E isso implica, no fundo, ir para a rua. Portanto, eu acho que nós vamos ter que passar para uma fase, e isso vai ser um desafio para o Governo e para todos os que estão neste processo mais político, de, no fundo, ir para o terreno e criar junto das pessoas, neste contexto de falta de confiança, neste contexto de crise profunda, uma esperança. Portanto, a esperança não se constrói por decreto, a esperança constrói-se, de facto, com ações no dia-a-dia. E acho que, de facto, nós vamos ter aqui um desafio muito grande também desse ponto de vista, ou seja, a política vai voltar a estar outra vez na agenda, mas com uma capacidade, no fundo, de reconstrução de uma confiança que, de certa forma, neste momento não existe. Mas não foi isso que aconteceu agora com a festa do Pontal. Foi exatamente o contrário. Não, a Festa do Pontal é um evento que existe todos os anos, um evento partidário. E que mas tem, que estava nas ruas e que agora passou a ser fechado. Que estava na rua e que passou a ser fechado. Não, mas isso tem a ver Foi justificado por Secretário-Geral. Não, isso tem a ver com questões orçamentárias. Eu acho que isso é relevante. relevante. Vamos avançar então agora para a parte da Madeira, senão não temos tempo. Sim, isso não é relevante. O Governo Regional da Madeira pede para que o IVA volte aos 12%. Terá alguma sorte no seu pedido ou não? Não, a questão que se coloca é a seguinte: não faz sentido nenhum neste momento essa questão ser colocada, porque é evidente que todos nós temos a noção, e não vale a pena estarmos a ser e ter ilusões em relação a essa matéria, de que de facto o setor da alimentação e o setor da restauração tiveram que se readaptar em função deste aumento do IVA. Pronto, foi uma decisão na altura bastante discutida, foi uma decisão polémica, foi tomada, as variáveis que justificaram foram tomadas. Agora, não faz sentido nenhum, passados estes 9 meses, estar a colocar a questão. O que é importante é chegar ao final do ano, fazer uma avaliação muito rigorosa daquilo que foram as receitas fiscais, ver qual foi de facto o impacto que a medida teve em termos sobretudo de IVA, e nessa altura, num novo exercício orçamental, não digo equacionar a descida do IVA, mas eventualmente fazer uma realiteração do ponto de vista de compound de taxas, que também é possível. Agora, em setembro, a meio, no fundo, já do exercício, fazer essa alteração não faz sentido nenhum. Portanto, eu acho que é mais uma vez um exercício de demagogia sem qualquer tipo de responsabilidade. Eu não tenho dúvidas que o Dr. Alberto João Jardim é das pessoas que mais defende os madeirenses ao longo dos últimos anos. Agora, também temos que perceber que o continente e as ilhas têm que ser solidários com um país chamado Portugal. E têm que perceber que uma das medidas que estava no memorando da Troika era, de facto, aumento de IVA em vários setores, não especificava quais. O Governo teve que decidir quais é que foram. Agora, eu não devo, para quem está na área do turismo, não deve esquecer do seguinte: é evidente que o IVA na restauração é um elemento penalizador para a questão do turismo, não tenho dúvida nenhuma disso. Mas também temos que perceber que provavelmente com este recuar das carteiras dos portugueses, os hábitos de consumo mudaram também. Por isso, o aumento do IVA não é o único responsável para haver uma retração do consumo naquilo que é nos hábitos da restauração. Seguramente muitos portugueses hoje em dia já não almoçam ou jantam como faziam antigamente, não têm dinheiro, ou porque têm prudência nas suas economias. Seguramente muitos portugueses vão para o trabalho e provavelmente muitos deles já levam o almoço para o trabalho, porque aliás é uma constatação que nós vemos mesmo aqui em Lisboa. As pessoas têm dificuldades do ponto de vista financeiro e sabem que o que se espera não é melhor do que estava anteriormente, porque têm que reequacionar as suas próprias vidas e os seus hábitos de consumo, e por isso acho que de facto é uma medida, é uma altura que não vale a pena sequer falar sobre isso, porque é uma medida que está a implementar. Acho que devemos ser para avaliar as medidas. Eu lembro que até o mês 4, 5, se não estou em erro, o efeito do aumento do IVA na restauração de receitas para o Estado aumentou 106%. Por isso é uma medida que não teve nenhuma retração no próprio aumento de imposto, antes pelo contrário, teve de facto, do ponto de vista de benefícios para o próprio Estado, teve do ponto de vista objetivo e quantitativo, benefícios claros do aumento da receita do IVA. Eu só gostava de dizer uma coisa que é o seguinte: apesar de facto o efeito do IVA, não tenho dúvidas nenhumas, ser negativo no final do ano, do ponto de vista daquilo que foi a receita global do setor e particularmente da restauração, ela tem um mérito, que é um mérito relativo, mas tem o mérito de obrigar também o próprio setor a se autossustentar e estas medidas de crise que muitas vezes vêm
têm essa facilidade. No fundo, já sabemos que muitos restaurantes estão a fechar, muitos por falta de clientela, outros porque não conseguem suportar os custos internos, mas isso é um incentivo, muitas vezes, a que as próprias estruturas se alterem. Portanto, digamos, faz também parte desse ponto de vista... do ajustamento da economia, não é? Exatamente. Muito obrigada, Jaime Cruzado, muito obrigada, Nuno Encarnação, pela vossa presença neste Em Foco, que olhou então para o discurso do Primeiro-Ministro na festa do Pontal e também para esta exigência, para este pedido, aliás, do Governo Regional da Madeira, dos deputados, para que a taxa de IVA volte a baixar.